Mas, e você sabe, eu tenho uma curiosidade sobre a história de Maria Madalena, porque eu já vi tantas histórias, né? E como, eu não vou citar nomes, mas como algumas instituições podaram tudo isso. Aliás, a mulher, de uma forma geral, né? Ela foi podada séculos, enfim. E que bom, né? Porque eu acho que todo se despertar, e quem fez isso no passado é porque sabia o poder que a mulher tinha. Sim, é verdade. Né? Foi uma questão política, vamos podar elas aqui, porque senão elas dominam, mas dominam para o bem. Então, é uma curiosidade, eles também têm curiosidade, você está falando com tanta, né, tanta ênfase assim e verdade, que eu queria saber em que momento que surgiu isso. Foi na infância, foi de pequena, foi jovem, qual foi o momento? Fala um pouquinho da tua história, pessoal. Quando que você se sentiu tocada a tudo isso? Pois sabe, Edu, assim, eu não tive... A minha avó era uma mulher muito católica, né? Eu tive um misto de mulheres de fé na minha família. Eu tive duas avós, uma evangélica e outra muito católica. E o que mais me chama, assim, o que eu trago delas é esse fundamento, eu acho, assim, essa força na fé mesmo, né? De acreditar que tem algo maior nos nutrindo. Então, primeiro de tudo isso. Minha avó materna, ela então ela era católica e ela era filha de uma parteira, né? Então, minha bisavó era parteira, curandeira, herveira, só que eu não a conheci. Então, mas assim, já estava no DNA. Mas já estava no DNA. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de uma escritora paquistanesa, que agora eu não vou saber te dizer o nome, depois eu trago para vocês, que diz assim: as nossas vísceras, as vísceras têm as suas sabedorias, porque é visceral. É visceral. É visceral. É uma coisa que... então, assim, a minha avó fazia só defumação em casa, não tinha grandes ligações, mas como é ancestral, eu acho que é um legado, realmente foi um sopro da minha bisavó, assim, né? Ela morreu nova, né? Ao que eu sei, a gente também vai perdendo essas histórias, né? Quando tem quando tem histórias, especialmente de um feminino excluído, assim, que sofreu violências, enfim, a gente vai se perdendo de algumas histórias, né? As histórias são muito silenciadas, então... ao que eu sei, minha bisavó morreu muito nova e ela não podia fazer as curas dela, né? Então, porque o meu bisavô ele era português, enfim, então... Existia um preconceito? Existia um preconceito. Tá. Quando ele voltava, ele sabia que ela fazia as curas e isso era um... ela e todas quase na época, exato. né? Então, assim, quando começou mesmo meu trabalho com ervas, foi na pandemia, né? Que eu comecei, na verdade, eu queria muito... Eu me lembro que eu olhei para uma pitangueira, assim, eu sou servidora pública, além de herveira e terapeuta, né? Então, foi na época das reuniões online, então era uma reunião online atrás da outra, assim, e eu tinha lido uma matéria, eu comecei a seguir umas bruxonas, assim, no Instagram, sabe? Começou aquele vínculo com esse bruxaredo. E aí eu vi sobre a folha de pitanga. E aquele dia eu sei que foi ali minha virada de chave. Eu li sobre a pitanga, que ela era revigorante, e eu disse, vou fazer isso. Só que eu tava tão cansada aquele dia, eu abri a porta, assim, do meu quintal e eu tinha uma pitangueira, parece que ela me chamou de uma forma. Eu macerei aquilo como se fosse algo que eu já fazia há muito tempo. Que legal. E quando eu tomei aquele banho, parecia que eu não tinha passado por nenhuma das reuniões, parecia que que aquele dia tinha recém começado. E eu vi que tinha alguma coisa especial ali. E ali eu comecei a me aprofundar nisso. Eu me lembro que eu lavava minha casa com ervas, tem muito eucalipto aqui, né? Então a gente pegava eucalipto, fervia e limpava minha casa com ervas. E aquilo foi tomando forma, né? No meu coração, no meu corpo. E eu queria abrir uma lojinha de chás. Era só minha única intenção, era abrir uma loja de chás e banhos de ervas artesanais, assim, banhozinhos, né? Que pudessem trazer um acolhimento, um aconchego. Mas eu comecei a tocar nas ervas e eu conheci orixá, eu conheci forças femininas, eu conheci saberes ancestrais. Foi muito profundo. A impressão que eu tenho é que
Na época da pandemia, que a cidade estava silenciada, parece que eu passei por uma imersão em algum lugar e aí depois eu voltei. A pandemia ela veio com esse propósito. É. Pena que a maioria não entendeu isso, mas o propósito foi esse. Se reinventar, se redescobrir, se resgatar, né? E aí me conta uma coisa, de que forma você... Quais são os clientes que te procuram? Ou qual é a abordagem? Você faz uma anamnese? Porque eu falo isso, assim, porque na radiestesia eu acabo atendendo muito ambiente, tem pessoas que me procuram por determinadas situações, você acaba meio que criando uma egrégora de clientes, né? Qual é o perfil do seu cliente? Não taxando que seja só esse tipo de cliente, mas quem te procura? Quem me procura são mulheres, especialmente mulheres, né, que estão naquele ponto de interrogação, assim, e a gente começa a questionar tudo que é palpável na nossa vida, né? Amor próprio, autoestima. Amor próprio, autoestima, e muitas vezes, assim, chegando, na verdade, com situações para transformar, como relacionamento e transição de carreira, por exemplo, tá? Não tô legal, não tô feliz no meu emprego, ou eu não tô legal no meu relacionamento, relacionamentos indisponíveis também, muita gente me procura para questões que tem uma facilidade, né, em encontrar relacionamentos indisponíveis. E aí são essas mulheres que chegam. E o que quando o tarô abre, e aí esse é o meu primeiro, né, daí a primeira resposta, assim, eu utilizo o tarô para entender o que está enraizado. Então se apresenta a situação geral da pessoa, mas a gente vê por baixo, é como se fosse um emaranhado, assim, umas raízes mesmo. E aí o tarô vai mostrando o que está por baixo, mas o que está no emocional. A causa mais profunda, a causa. Né? Porque às vezes a cliente nem sabe, né? Não sabe. A maioria das vezes não sabe. Tá. A maioria das vezes não sabe. E, por exemplo, um atendimento que eu fiz mais recente, assim, a pessoa estava para se divorciar já, né? E aí, quando ela chegou, a advogada dela é minha cliente, minha consulente já de São Paulo. E ela disse, olha, eu acho que você não tá pronta ainda, eu vou te indicar uma pessoa. Aí ela passou meu contato e eu fiz o atendimento com ela e nesse primeiro momento, nessa primeira conversa eu não pergunto nada, né? Porque acabo não perguntando nada e deixo o tarô falar pra gente. Aí depois sim, eu faço uma anamnese, né? Pra gente ir mais realmente nas questões que se apresentaram. E essa menina tinha perdido um parceiro, um grande parceiro de vida. E nessa perda desse parceiro, ela, na verdade, quando entrou num relacionamento, ela entrou num processo depressivo, ela estava num processo depressivo e ela entrou naquele relacionamento como se fosse viver aquilo que ela não tinha vivido com aquela pessoa que se foi. Então, qual é o ciclo que se apresentou para ela, né? Ciclo de preta velha, que é essa mulher sábia que com o acolhimento vem fazer uma transição. Diferente de um ciclo, por exemplo, de Maria Madalena, que vai fazer uma transição com empoderamento, uma nova história, um daqui pra frente. Não, a gente utiliza isso daí. Então, esse ciclo que eu montei é uma garrafada específica de acolhimento para fazer essa transição com acolhimento. Porque não era justo com aquele relacionamento que ela estivesse colocando as expectativas de uma história que ela não viveu. Porque, e muito, muito engraçado, assim, muito, muito profundo, porque na verdade ela tinha consciência daquilo que ela já tinha vivido. Mas a impressão que o tarô trazia é que na verdade as histórias que ela não viveu deixaram saudades para ela. E aí ela colocou essa expectativa no outro relacionamento, dentro de um processo depressivo ela entrou nesse relacionamento. Então isso ficou muito intrínseco, ficou muito junto, né? Ou seja, ela tá se divorciando, na verdade, por causa das expectativas que ela não viveu no outro relacionamento. Que coisa, né, Gabriele? Pra nós é óbvio, né? A gente ouve essas histórias e fala, não, é óbvio que a pessoa... Mas não é óbvio, porque nós vivemos numa sociedade completamente condicionada. Eu vejo situações no meu dia a dia, até às vezes pessoas próximas que falam assim, mas como que a pessoa não está enxergando isso? Não enxerga. E às vezes você, cuidado no julgar, às vezes um irmão, um parente, um colega, porque a pessoa ela cria, eu estou falando tudo isso por causa de uma palavrinha que ela falou, porque a pessoa ela cria uma ilusão, ela cria uma expectativa. E essa expectativa
cria na cabeça dela um objetivo. O que ela esquece é que a expectativa é dela, não é do outro, não é da situação, né? Às vezes eu faço uma brincadeira meio boba, que é mais fácil criar, às vezes, galinha, né? Porque você joga uns alpistas, do que criar expectativa, porque expectativa, quando depende de terceiros, é muito complicado. Você não sabe a predisposição da outra pessoa. E aí a pessoa está num momento de fragilidade. E para ela entrar numa depressão é muito rápido. E se ela não tiver um aporte terapêutico, ela não sai disso. Então é importante esse seu trabalho. Eu falei você falou de amor próprio, autoestima, mas isso incide na depressão, certo? Sim, sim. Inclusive já fiz tratamentos para depressão com mulheres com garrafadas. Porque aí a gente ia na causa da depressão, no enraizamento, para que ela possa, né, começar um desmame com a medicação e sempre com vínculo terapêutico, com psicoterapia, né? Porque eu acho que como eu digo, assim, às vezes até o tarô apresenta que precisa fazer a psicoterapia, né? Não são saberes que não estão separados, porque, imagina, começam a vir memórias, né? As ervas começam a atuar, então é como se estivessem saindo do nosso ventre aquelas memórias que estavam muito enraizadas, né? E então tu começa a acessar memórias do passado. E se tu não tem um tratamento, né, um acompanhamento terapêutico, né, para poder lidar com isso, porque às vezes são coisas que tu já sabe, que tu já tem consciência, mas tem vezes que são coisas que tu não sabe, que tu tem que começar a aprender a lidar. Então, são questões muito profundas, né? Esse caso, por exemplo, que eu dei para vocês, esse parceiro, ele morreu num acidente, né? O parceiro dela morreu num acidente de carro, enfim. E aí, quando ela começou a tomar garrafada, ela começou a sonhar que ela estava no apartamento ainda, vivendo aquela nova história de dizer, eu preciso sair daqui. Então, eu digo que eu sou facilitadora do processo, porque são as ervas que vão mostrar. Você traz o despertar, é isso? Traz um despertar. Só para o público entender. É isso. Resgata a essência, desperta, isso. A pessoa ela enxerga, porque assim, o consciente às vezes até sabe, mas o inconsciente ele te sacaneia. Então, ele tira esse véu. Tira esse véu através dos sonhos, e aí eu costumo, como os sonhos se apresentaram desde o início dos tratamentos, para realmente mostrar que estava desocultando alguma coisa, né, estava tirando, né, desenraizando alguma coisa do nosso ventre para o nosso consciente, eu costumo acompanhar e peço sempre, me conta os sonhos, porque a gente vai montando o quebra-cabeça dessa história. Muito legal. Quanto tempo leva, ou depende de cada pessoa? Como é que funciona? A pessoa vai te procurar, ela quer fazer esse processo do útero, do resgatar a essência, o feminino. Dentro disso, e você vai explicar o processo, vai ler o tarô, vai trabalhar com os arquétipos. Eu achei muito interessante que você falou de Maria Madalena, falou de algum arquétipo da Umbanda, ou seja, você é aberta todos. A tudo. Isso é importante, pessoal, não fica preso, enraizado numa crença. Tudo junto e misturado, como a gente fala. É aquilo que você está precisando. Tem média, assim, de tempo de um tratamento desse? Olha, existem ciclos, né? Então, esses ciclos desses arquétipos da força feminina, quando tu já vem com aquele propósito, por exemplo, vamos supor relacionamentos indisponíveis, né? Que a gente vai trabalhar ali com um ciclo de pomba-gira, a gente já tem aí 4 meses de trabalho, no mínimo, né? Mas é possível que alguma outra medicina precise entrar a partir daquilo que decanta, né? Aquilo que vai sendo decantado no processo, ou seja, que vai sendo separado, né? Como se a gente tivesse uma laminha ali no nosso útero, e o que a garrafada faz? Ela separa a sujeira, né? Da água, ela separa aquela água parada, aquela água daquela lama suja da água. Então a gente vai decantar as coisas que ficam, né, as águas que precisam fluir, e a terra da lama para o novo molde que a gente precisa ter, né? Então vai depender, assim, do que vai se apresentar. Existem protocolos fixos, então, que no mínimo aí de 3 a 5 meses, né? Mas se você for analisar, Gabriele, existem técnicas tradicionais. Eu tenho clientes que chegaram até mim que eles faziam, por exemplo, terapia convencional há 5 anos. Sim. Então, se a gente fala de 3 a 5 meses, é um processo contínuo, né? Não, e sabe tempo, né? Que as pessoas falam assim, não, mas já acabou, não dá pra fazer mais nada, né? Porque é gostoso, é uma autodescoberta, e é saber que aquela medicina foi rezada pra ti,
aquela garrafada foi enterrada com aquele propósito para ti, né? Quando eu enterro debaixo da terra, o processo da pessoa já começa também. Então, é gostoso tu saber, olha, a camomila se apresentou pro teu cuidado. Olha, a rosa branca se apresentou para te fazer uma transição. Então, é um cuidado da terra e na verdade, esse é o que a gente... voltar com esse cuidado da terra, né? Independente dos caminhos e das formas, né? Seja com os aromas florais, seja com garrafadas. É um caminho, é o primeiro caminho para uma reconexão, para que a gente não precise. Faça encontros, os próximos encontros, sem ter, né, esse fundo dessa dor aqui, né? Exatamente. Das enchentes, enfim. E essa dor, ela vem através dos dogmas, das crenças, da vivência, porque você nasceu numa cidade, de um pai, de uma mãe, estudou numa escola, teve uma cultura daquela região, e aí, em algum momento, internamente, é normal que te venha uma tristeza, uma angústia, como eu te falei da música do Renato Russo, que às vezes eu sinto saudades de algo que eu não vivi, que é aquela coisa meio, né, da nostalgia, ou da busca de algo que eu não sei, mas eu sei que eu preciso achar. E tudo isso, pasmem, não é com você, é com muita gente, que as pessoas elas têm vergonha de se abrir.